Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Olá, tudo bem? É com alegria, com grande satisfação que estamos de volta com mais uma mensagem de fé, amor e esperança. Agradecemos o carinho de todas as pessoas que estão participando conosco. O nosso e-mail está na tela, confeapossível@outlook.com. Também participe conosco através do WhatsApp, área 54 991 15 11 15. Agradeço a Deus sempre pelos nossos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e também Postos Fênix. E sempre nos apoiando as empresas Sebem Móveis, Barbearia Molina e Moda Vírus, que em todo esse mês está com uma grande promoção. Prepare o seu coração, pois hoje aprenderemos como evitar problemas na vida com os fatos que envolveram a vida do filho pródigo. E já no início eu quero ler um texto que encontramos no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nos diz assim o texto da palavra. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Na mensagem de hoje, desejo falar com pessoas que não devem continuar assim. Pessoas que precisam voltar para casa, se humilhar e voltar de suas decisões precipitadas, pois é a melhor saída. A parábola é muito conhecida. O filho pródigo era um moço de pouca experiência na vida e se dirigiu a seu pai pedindo a sua parte na herança, porque ele queria logo desfrutá-la e viajar para muito longe, distante da casa do seu pai, e se livrar das suas regras. Se arrebentou. Viveu no conforto, no luxo e nos prazeres que a vida pode oferecer. Mas chegou o dia em que a miséria o alcançou. Por quê? O que aconteceu com seu plano? Tudo parecia tão bem feito. Aonde foi que ele errou? Vamos notar nessa história alguns equívocos que nós jamais devemos cometer. Qual o tema de hoje? Volta para casa. O primeiro erro foi pensar que o dinheiro é a fonte da felicidade. O filho pródigo se enganou e cometeu esse erro tão grande, imaginando que a sua felicidade estaria garantida se ele conseguisse a fortuna da herança do seu pai. Ele pensava que o dinheiro é a fonte da felicidade. Mas ele se tornou infeliz, apesar de tanto dinheiro. O dinheiro pode ajudar em muitas coisas, pode nos dar muito conforto, mas não pode nos dar felicidade. Há muitas pessoas ricas que não são felizes, porque o dinheiro não lhes dá uma vida feliz.
Uma famosa artista de Hollywood, conhecida em todo o mundo, testificou depois de alguns anos de carreira: tenho fama, tenho beleza, tenho muito dinheiro, mas me sinto a mais infeliz de todas as criaturas da terra. Eugênio MacDonald era um jovem multimilionário. Ele tinha uma casa riquíssima, tinha um iate, uma coleção de armas raríssima, além de uma fortuna em dólares. Ele disse numa ocasião: eu não tenho alegria, não tenho amigos. Os meus amigos só me procuram para desfrutar do meu dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, não teria amigos. Sou infeliz apesar de tudo quanto tenho. Não há nenhum só dia em que não me encontro com lágrimas. Num dia de vazio, de solidão, Eugênio MacDonald foi à sua sala onde guardava a sua coleção de armas, pegou o revólver e deu um tiro em sua cabeça. Não faça isso. Não se desespere. Existe uma saída. Com fé é possível. Guarde essa verdade. O dinheiro pode comprar muitas coisas boas, mas não compra a felicidade. O segundo erro foi a desonra ao seu pai. O filho pródigo cometeu o segundo erro. Ele foi lá com o seu pai e pediu a parte da sua herança. Dá-me a parte que me cabe. Isso é uma grande falta de consideração e respeito para com seu pai. Uma herança só podia ser dada após a morte do pai. Ele ainda não tinha esse direito. Ele desafiou a autoridade do seu pai, usurpando-lhe o dinheiro que ainda não lhe pertencia. O quinto mandamento da Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas ele passou por alto por essas palavras e desonrou o seu pai. Seu pai ficou muito triste, chocado, completamente decepcionado com a atitude do filho. Hoje em dia, há muitos filhos que estão desonrando os pais com suas atitudes. Eles desobedecem, ridicularizam os pais, chamando-os de quadrados e outras coisas mais. Eles traem a sua confiança, são ingratos, não reconhecendo todo o sacrifício que os pais fazem por eles. Muitos filhos até desejam a morte dos pais a fim de ganhar o seu dinheiro. Este é um grave erro que traz as consequências mais cedo ou mais tarde. E Deus não pode passar por alto nessa desonra e desrespeito. Todo o mal feito dos filhos para com os pais é fielmente registrado no livro do céu. Como você está tratando seus pais? Pense nisso. O terceiro erro foi o de prioridade. A Bíblia diz, no texto que lemos no início, vivendo dissolutamente. O filho pródigo buscou os prazeres como prioridade de sua vida. Não sabia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos. Que os prazeres do pecado são decepcionantes, porque são efêmeros, passageiros. O filho pródigo cometeu um erro de prioridade e este erro é fatal. Quando nós deixamos o que é importante de lado, cometemos o mesmo erro. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade é buscar a Deus e as coisas do seu reino, as coisas espirituais. Mas muitos estão deixando as coisas mais importantes para o último lugar e estão perdendo o melhor da vida. Um pastor se dirigiu numa ocasião a um jovem e lhe perguntou: o que você vai fazer na vida? Qual é o seu alvo? Eu vou estudar engenharia. E depois? Eu vou me formar. E depois? Serei um engenheiro, vou trabalhar. E depois? Eu farei grandes construções. E depois? Eu vou casar e ter filhos. E depois? Vou criar e educar os filhos e mais tarde terei netos. Sim. E depois? Bem, eu vou envelhecer e me aposentar.
E depois? Bem, um dia, é claro, eu vou morrer. Sim. E depois? Bom, aí eu não sei mais. Então, o pastor disse: volte para casa e reveja as suas prioridades. Há muitas coisas fúteis tomando o lugar do devocional com Deus, da leitura da Bíblia, da prática da oração, até mesmo da participação aos cultos. Quais são as suas prioridades? Pense agora mesmo. Você deixa as coisas de Deus por último lugar? Há alguma coisa tomando o lugar que pertence somente a Deus? Então, reveja as suas prioridades. O quarto erro foi o desperdício. O filho pródigo dissipou todos os seus bens. Ele consumiu tudo. Ele cometeu o erro da extravagância e desperdiçou tudo o que tinha. Mas quando Cristo alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, ele ordenou que se ajuntassem os restos que sobejaram, dando com isso uma grande lição contra o desperdício, dando uma oportunidade para outras pessoas também aproveitarem aqueles alimentos. Vivemos numa sociedade de consumismo. As pessoas estão acostumadas a consumir, mesmo sem necessidade. Eles têm um vício, uma compulsão de gastar e sempre estão gastando. O comércio estimula isso. E quanto mais você comprar e gastar e consumir, dizem, mais pessoas vão trabalhar e isso vai gerar mais emprego. Muitos gastam o seu dinheiro em coisas fúteis e se esquecem de que o dinheiro não deve ser desperdiçado. Há pessoas que, por exemplo, não cuidam dos móveis da sua casa e seguidamente têm que trocá-los. Isso requer um tremendo gasto que poderia ser evitado. Muitos gastam o seu tempo precioso em coisas sem importância e se esquecem de que daremos conta do nosso tempo a Deus. Estão esbanjando o seu precioso tempo de graça, desperdiçando hoje um tempo que lhes faltará amanhã. Muitos repetem o mesmo erro do filho pródigo. Eles gastam tudo o que têm, outros gastam o que ainda não têm. Precisamos evitar o desperdício de água, luz, comida. Por que muitos não se importam com isso? Porque não sabem quanto realmente custa para quem paga. Você conhece alguém que demora 30 minutos no chuveiro e 1 hora no espelho? É um erro chamado desperdício. Desperdício de tempo e dinheiro. É desleixo na economia. O quinto erro foi a falta de previsão. Quando gastamos tudo e desperdiçamos as coisas, nós não estamos prevendo um tempo de crise. E foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que houve um tempo de fome naquela terra. Ele não pensava que tudo podia acabar um dia. Ele não podia imaginar o colapso financeiro, o fracasso econômico. Ele não pôde prever a possibilidade da fome e miséria e cometeu o erro de não fazer provisão. E veio a fome e ele foi passar fome também com os miseráveis. Disse Salomão em sua sabedoria: vai ter com a formiga e ser sábio. Vemos na Bíblia que a formiga ensina uma grande lição. A formiga faz toda a sua provisão no verão para enfrentar as dificuldades no inverno. O sexto erro foi a falta de preparo. Num tempo de crise, o filho pródigo foi procurar emprego, mas que pena, ele não tinha o devido preparo. Ele não estava preparado para trabalhar, ele era do campo. Que preparo ele possuía para trabalhar na cidade? Como não tinha o devido preparo, ele teve que cuidar de porcos. Quando há um tempo de crise, quando vivemos num tempo de globalização, se queremos uma boa classificação na vida, um bom emprego para sustentar a família, precisamos estar muito bem preparados. Especialmente os jovens de hoje precisam se preparar de todos os modos e no maior número de especialidades possíveis, conhecendo o maior número de ciências,
aproveitando bem o seu tempo para estudar e se preparar. Vivemos em um mundo de competidores. Não há tempo a perder com futilidades, como muitos jovens fazem e se lamentam depois que não puderam se classificar nos exames de um vestibular, por exemplo. É preciso aproveitar o tempo, lendo, estudando, trabalhando para adquirir experiência nas profissões e se aperfeiçoar para o futuro. Não devemos cometer o mesmo erro do filho pródigo. Ele foi procurar emprego sem preparo e se decepcionou. Ele não se preparou para a vida. E quanto a você, está se preparando para a sua vida espiritual ou está repetindo o erro do filho pródigo? O sétimo erro foi confiar nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos de farra haveriam de sustentá-lo agora em sua miséria. Mas, de fato, o que diz o texto da palavra do Senhor? Ninguém lhe dava nada. Ele foi bater à porta dos seus amigos, aqueles mesmos que usufruíram da sua fortuna, mas ele saiu decepcionado com todos eles, porque ninguém o recebeu em sua casa, ninguém podia ajudá-lo. Os seus amigos desapareceram, se demonstraram completamente ingratos, e ele se encontrava na miséria. Somente o nosso Pai Celestial pode nos amparar. Ele sustenta a nossa vida física, mental e espiritual. Nada pode satisfazer as necessidades de nossa alma, o dinheiro, a fama, o prestígio. Ninguém pode, os amigos, os parentes e muito menos os estranhos. Eles vão nos decepcionar. Somente Deus pode suprir cada falta. Ele pode nos valer sempre. Não vamos cometer esse erro do filho pródigo. Nem todos são amigos verdadeiros. Infelizmente, nem todos são confiáveis. Muitos são péssimas companhias que tentam nos levar para um caminho perigoso. E quais seriam os acertos do pródigo? Ele não cometeu apenas erros, ele também teve acertos. Com certeza você também, ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, pode trazer à memória muitas coisas boas que você pode voltar a praticar. O primeiro acerto foi a humildade. O filho pródigo reconheceu as suas faltas, os seus erros e pecados, não acusou a ninguém, apenas disse: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta foi a primeira bem-aventurança de Cristo no seu famoso sermão. Só assim podemos ser felizes. O orgulho rouba a felicidade. A humildade é indispensável para quem deseja ser perdoado por Deus. Humildade será necessária para todos os que desejam a salvação, porque ela implica em um sincero reconhecimento do pecado. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus criados. O segundo acerto foi o arrependimento. Ele caiu em si. Ele abandonou os erros do passado e voltou para o seu lar. É assim que todos nós temos que fazer. Praticar um verdadeiro arrependimento. Não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida, de tal forma que vamos aprofundando o nosso arrependimento. Temos que cair em nós e reconhecer a profundidade de nosso pecado. Arrependimento significa tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. O filho pródigo se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu verdadeira e profunda tristeza pelo mal feito. Como é o seu arrependimento? É genuíno, verdadeiro? Ou é fingido, hipócrita?
Você se arrepende hoje para cometer o mesmo pecado no dia seguinte? Então você ainda não se arrependeu. Então você ainda precisa se achegar mais perto de Deus, a fim de saber o que significa a transformação que vem quando nós nos entregamos inteiramente a Ele. O terceiro acerto foi a confiança. O filho pródigo sabia que podia confiar no seu pai. Ele sabia que seria recebido de volta. Ele confiava no amor do seu pai. Ninguém podia convencê-lo do contrário. Por isso ele voltou. Nós também podemos confiar em nosso Pai Celestial. Ele é totalmente digno de nossa confiança. Ele nunca nos desaponta. Nunca devemos ficar decepcionados com esse Pai amoroso, esse Pai que sempre está disposto a nos estender os seus braços de amor. Quando a nossa segurança acaba, quando não temos amigos, quando a nossa vida está na miséria, podemos confiar e saber que Deus, nosso Pai, pode nos atender. Que tal voltar para casa hoje? Na casa do Pai, sempre haverá abundância de alimento, de amor e carinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje está aberto o canal para a retomada de uma nova vida. Levante a cabeça, creia nesse Deus, nesse Pai amoroso e volte para casa. Vale a pena. É uma vida feliz e segura. Nesse momento, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Se for possível, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, nós pregamos a Tua palavra, falando, aprendendo com o filho pródigo. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que saíram de casa, saíram da igreja, saíram do lugar seguro e abençoado em que estavam. Pai, eu oro intercedendo por este homem, por essa família toda que está desgarrada, afastada dos Teus caminhos e vivendo na miséria, vivendo sem o calor humano, sem o carinho, sem o alimento. Pai, estende a mão nesse momento e traz de volta para que essa pessoa volte a viver com alegria, muita paz e a confiança que somente na casa do Pai há o alimento, ao conforto, à segurança que a palavra do Senhor nos mostra. Senhor, eu oro por todas as ovelhas que estão desgarradas, vivendo segundo o seu próprio entendimento, que estão perdidas em suas decisões erradas e precipitadas. Eu oro para que o Teu amor alcance agora esta vida e haja o retorno, haja humildade para voltar à casa do Pai, receber o abraço e começar a viver uma nova fase, uma fase com alegria e a bênção do Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por esse instante, por esse momento que vivemos, orando e crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estão acompanhando o programa Com Fé é Possível. E todos que quiserem participar conosco, todas as quintas e domingos, à noite, 19h30, estamos pregando a Palavra de Deus no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Rua Sidney Guerra, 915, bairro José Bonifácio, saída para Gaurama. Você, sua família, todos serão bem-vindos e viveremos um novo tempo, felizes e abençoados por Deus. Nunca desanime, nunca pare, continue buscando a presença de Deus, porque com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Xiii!
E o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.